redes de computadores. Afinal de contas, a internet é o grande exemplo de rede de computadores. O que é internet? Inter, de international. Net, de rede, ou seja, rede internacional. A internet que começou lá, né, na época da Segunda Guerra Mundial, como uma estratégia de troca de informação entre as bases militares e que ganhou o nome na época de ARPANET, né, era um instituto avançado aí de pesquisas, né, que trabalhavam da universidade, na UCLA, né, com a ideia de melhorar a comunicação entre vários pontos. A ARPANET, quando nasceu lá atrás, ela tinha uma distância máxima entre os computadores de 450 quilômetros. Então imaginem, quando hoje eu quero entrar num site, sei lá, eu sou um cara que gosta de Fórmula 1, eu quero entrar no site da Ferrari, eu venho aqui, digito ferrari.it, né, o .it, ele vai abrir aí, ó, opa, tá indisponível o site da Ferrari. Vamos ver, deixa eu ver, eu gosto de futebol, eu quero ver o que o site argentino de esportes está falando. Bem que não é um momento muito bom, mas enfim, olha lá. Vamos lá, abre aí, tchararã, 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 tchararã. Vai abrir, tá carregando aqui. Ou seja, a internet, ela é uma forma de eu conseguir romper barreiras, né? E aí, com o passar do tempo, ela foi ganhando mais espaço. Poxa, eu queria mostrar o site, tá demorando para carregar. Deixa eu ver se carrega outro, um português aqui. www.abola.pt. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Aqui, ó, o Olé carregou. Olha só que legal. Então, aqui, ó, eu sou um cara que gosta de futebol e tal. Eu tô aqui, ó. Eu tô no site da Argentina e tô vendo aqui o que eles falam, ó. Tá falando do Brasil, ó, que o Brasil perdeu, né? Ó, tá falando aqui, ó, o técnico do Paraguai tirando um barato. Enfim, a gente consegue aí romper barreiras geográficas, ó. Estou num site português, né, de Portugal. Olha só, eu tô conseguindo entender tudo que tá escrito. Ah, brincadeirinha boba, né? Muito bem. Com isso, a internet foi ganhando tempo, ganhando espaço, né, ganhando dimensões, dimensões geográficas. Aí no começo dos anos 80 ela deixa de se chamar ARPANET, na verdade em 81 ela ganha o nome de ARPANET, de internet, desculpa, deixa de ser ARPANET, passa a ser a internet. Mas mesmo assim ela ainda era a famosa preta e branca, né? Ela era meio que sem graça. Aí surgem os protocolos, né? A gente já estudou sobre protocolos, lembra dos principais protocolos? HTTP, FTP, POP, SMTP. HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que é o protocolo de hipertransferência de texto. Tanto que quando eu abro um site, ele fica, né, antes do endereço, quando ele carrega, né, ele sempre fica lá com o HTTP, não é verdade? E aí, ele com o protocolo, aí, e com a criação do IP, o Internet Protocol, surge, graças ao Vinton Cerf, também chamado de pai da internet, é criado os protocolos, onde é uma identificação de um determinado site e eu consigo acessar eles por esse IP. Hoje a gente já tem o IPv6, né, mas a gente pode trabalhar em até pouco tempo só com o IPv4, que era a ideia de 4 octetos. Né? Quando eu falo em 4 octetos, eu estou falando em octetos em questão de bits. 2, 4, 6, 8. Onde o bit mais significativo vale 1 e cada bit à esquerda vale o dobro. Porque na verdade é 2 elevado a 0, depois 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, ou seja, eu somo 1 no expoente. A gente já viu sobre isso, mas nunca é demais conhecimento. Então 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Se eu somar tudo isso, dá 255, tá certo? Mesmo porque é meio fácil de entender, ó. Bit 1, o próximo é o 2. 2 mais 1, 3, por isso que o próximo é o 4. 4 mais 2, 6, mais 1, 7, por isso que o próximo é o 8. Então, se eu somar, o próximo seria 256, ou seja, 255. Eu posso provar isso para vocês. Por exemplo, se eu entrar no DOS aqui, deixa eu ver se eu tenho acesso liberado. Se eu entrar no DOS aqui, tenho, legal. Se eu digitar ping www.uol.com.br, eu vou descobrir o IP do site da UOL. Vamos ver? Olha só que legal, ele deu aí para mim que o IP da UOL é 200.147.67.142, ó, tá aqui, ó, tá? 200.147.67.142.
Primeira coisa que eu já consigo comprovar isso que eu estou falando, lembra que eu falei que era 255, tá? Reparem que nenhum dos números é maior que 255. E que eu tenho 4 números desses, por isso que são 4 octetos, tá certo? Por isso que é o IPv4. Vamos ver se realmente funciona? Se a minha teoria funcionar, eu vou digitar o endereço que está naquele IP e vai abrir o site da UOL. Vamos ver se é verdade? Então, olha lá, http, aí eu vou escrever 200.147.67.142. A não ser que tenha algum bloqueio de proxy aqui, vai dar certo. Se eu apertar Enter, vai abrir o site da UOL. Querem ver? Olha só, olha que beleza. Ele abriu o site da UOL. Porque, na verdade, esse é o endereço verdadeiro da UOL. 200.147.67.142. Olha só, eu já li acho que umas 4 vezes e não memorizei. Então, imaginem, você está assistindo um programa, entre no site da UOL, 200.167.47.162. Já falei errado. Ou seja, fica uma coisa muito ruim de se entender. Aí foi criado o que nós chamamos de URL. A URL é o que a gente chama de endereço amigo, né? Então, com a URL, e aí eu crio esse... É mais ou menos assim, uma empresa ela tem a razão social e o nome fantasia. A gente sempre conhece a empresa pelo nome fantasia, não pela razão social. É mais ou menos assim que acontece com o site. A gente sempre conhece ele pela URL, não pelo IP. Então, quando eu estou falando do UOL, eu falo www.uol.com.br. É uma coisa já óbvia, tá certo? Vindo aqui para o nosso conteúdo, vamos falar um pouco sobre redes ponto a ponto, que é o famoso peer-to-peer, né? Opa, aqui o segundo peer está errado, deixa eu até arrumar aqui. Peer-to-peer são 2 E aqui, são 2 E's e não 2 R's. Olha só, então se eu apertar aqui, muito bom. Então nós temos a rede ponto a ponto, que também é chamada de peer-to-peer, né? Ou P2P, né? O P2P, P2P, que elas podem ser não hierárquicas com a arquitetura que nós chamamos de Napster. E nós temos a rede ponto a ponto, né? A peer-to-peer não hierárquica, usando a arquitetura de Nutella. Nutella, muito bom. Nós temos aí também a topologia anel, nós temos também a topologia barramento e nós temos a topologia estrela, tá certo? Vamos ver umas imagens para a gente visualizar isso aqui melhor? Então, se eu jogar lá no Google, então deixa eu abrir o Google aqui, www.google, já tem gente, ó, já faz o teste, entra no Google usando o IP aí nessa casa, fica de lição de casa. Muito bem, então se eu jogar aqui, ó, peer-to-peer, é a arquitetura, a primeira Napster, né? Então deixa eu mostrar aqui, arquitetura Napster. Olha só, se eu puxar, eu gosto sempre de puxar as imagens, o fato da gente, não é esse Napster que eu quero não, é esse aqui, ó. Eu sempre gosto de mostrar as imagens porque vocês não ficam precisando imaginar. E é claro que vocês, computador aí na frente de vocês, vocês podem buscar outras. Reparem que essa imagem ela já faz um comparativo entre a Napster e a Nutella, né? Aqui dá pra gente entender bem a diferença de conceito, né? Então, todo lugar onde está escrito P seria os pontos, tá? E o S é o servidor, é o nosso server, tá? Então, imaginem um arquivo sendo o D de download, né? O Q de carry e o R de response. Então, olha só. Então, imaginem que vai ter o download aqui entre esses 2 pontos, tá certo? Olha só que legal. Então, pode acontecer. Aqui, ó, esse ponto, ele vai pedir para um servidor alguma coisa e o servidor vai responder. É assim que funciona a arquitetura Napster. É literalmente o ponto a ponto, tá? Já a arquitetura Nutella, se a gente imaginar aqui, ó, que eu tenho um download entre esse ponto e esse ponto, né? Então eu posso falar que esse ponto aqui, ele vai fazer um pedido para esse ponto e vai obter uma resposta desse mesmo ponto. Reparem que na arquitetura Nutella, diferente da Napster, eu não tenho servidores. Eu literalmente tenho o ponto a ponto, né? Eu tenho P2P, ou seja, peer-to-peer, ponto a ponto. Tá certo, pessoal? Deu para ter uma ideia melhor do que simplesmente eu só ficar falando. Se a gente entrar também
na topologia anel, dá pra gente ter uma ideia bacana. Então, se eu mostrar para vocês aqui, deixa eu só vir aqui, vou voltar e vou escrever aqui. Topologia. Meu mouse tá meio ruim aqui. Aqui. Topologia anel. Olha só que bacana. Então, se eu olhar aqui, ó, essa imagem dá pra gente ter uma ideia bacana do que eu quero mostrar para vocês. Então, ó, imaginando uma topologia anel, o que que acontece? Os computadores, eles falam entre eles, formando literalmente a ideia de um anel. Então, aqui a informação ela é circular, tá? A informação ela vai rodando aqui dentro. Qual a desvantagem de eu trabalhar com uma topologia anel? Quando eu trabalho com uma topologia anel, digamos que esse computador vai fazer um query, vai fazer uma solicitação para esse computador, tá certo? Então, o que que acontece? A solicitação passa por esse cara para chegar nesse cara. Aí a resposta vai vir para esse cara, vai passar por esse cara até chegar nesse cara. Reparem que eu tenho um tráfego muito grande. Imaginem 3, 4 solicitações dessa ao mesmo tempo. Começa a ter colisão, né, de arquivos aí, tá? Muito bem. Com isso, conclusão que eu chego também, além de tráfego muito grande e possíveis colisões, o que é muito perigoso aqui? Digamos que aqui dá um problema, tá? Então, deu um problema nessa conexão. Ou até melhor, não precisa ser nem na conexão. Esse computador teve um problema de hardware aí. Queimou a fonte desse computador. Então, esse computador para de funcionar. Então, imaginem, o que acontece? A rede, vamos partir do princípio, a rede partindo daqui, legal. Esse continua conversando com esse, que continua conversando com esse, que continua conversando com esse. Perfeito, tá? Agora, digamos que esse aqui quer mandar, deixa eu ver, vamos ter uma ideia aqui, sei lá. Esse aqui, ó, vamos lá, esse aqui quer receber uma informação daqui, tá certo? Então, beleza, ele manda pra cá e recebe. Aí, só que, é o famoso, já brincou de telefone sem fio, que você vai passando a informação e uma pessoa quebra a informação, ou ela não passa, ou ela passa errado? O que acontece? Acabou a brincadeira, não é? É mais ou menos isso que acontece nessas. Por quê? Desse jeito, esse computador, deixa eu tirar meus rabiscos, esse computador fica impossibilitado de conversar com esse passando a informação por aqui. É como se tivesse uma ponte quebrada aqui. Então, imaginem que aqui... Opa, caiu minha caneta. Imaginem que aqui tem um abismo. Então, imaginem que aqui tem um abismo. Então, essa informação vai vir aqui e vai cair. Tá certo? Tá? Mas, dependendo da situação, é uma topologia que pode ser usada sim. Tá certo? Muito bem. Partindo para a próxima, que é a topologia barramento, se a gente vir aqui trabalhar com a topologia barramento, então vamos ver aqui, eu vou escrever topologia barramento, ou barras também, tá, que não está errado. Então, quando eu trabalho com a topologia barramento, acho que essa imagem dá para ter uma ideia legal. Então, o que acontece? As informações são em barras, tá? Então, eu tenho aqui as informações circulando, eu já diminuo um pouco as colisões, porque eu tenho mais meios de comunicação, tá certo? Mas eu ainda continuo com uma grande chance de colisão. Além disso, eu continuo com problemas de possíveis falhas. Então, se amanhã esse cara der problema, eu posso ter problema, na verdade eu vou ter problemas seríssimos em ter comunicação entre esse cara e esse cara aqui, entre esse computador e esse computador. Então também não é uma topologia ideal. Se bem que, ponto a ponto, seja ela Nutella ou Napster, anel, barramento, se a gente estiver trabalhando com redes pequenas, estiver trabalhando aí com LAN ou com umas redes não muito grandes, não há problema de eu trabalhar com esse tipo de topologia. Agora, se eu estiver falando de muitos computadores, volume de troca de informação muito grande, não há o que falar. A topologia ideal a ser usada é a estrela, tá?
Vamos ver a topologia estrela? Então aqui, ó, topologia estrela. Olha só que legal. Quando eu venho aqui na topologia estrela, qual que é o... Reparem que até fazendo uma alusão aqui, em forma de estrela, qual que é o legal aqui? Então imaginem que aqui eu tenho, né, um servidor, se é hub, switch, roteador, não vamos ficar presos nesse conteúdo agora. Mas olha só, aqui ó, esse computador manda para cá, que manda para cá. Esse computador manda para cá, que manda para cá. Eu quero mandar imprimir algum documento, a informação vem para cá e é distribuída para cá, tá certo? Reparem que as conexões são totalmente independentes. Se esse cara der chabu e esse cara quiser mandar imprimir alguma coisa, não há problema nenhum, porque ele não depende de passar por ali, tá certo? E se a gente for mais longe ainda, que aí o conceito é o mesmo, mas a gente pode trabalhar também com topologias, né, com a parte de árvores, né? Topologia árvore, que aí seria a ideia dos galhos, né? Então vem crescendo muito essas ramificações, vamos dizer assim, né? Essa imagem é muito pequena, não é legal não. Vamos ver se eu pego vamos ver se eu pego uma maior aqui. Acho que essa aqui dá para ter uma ideia bacana. Tá? Então olha aqui, ó. Então quando eu tenho essa ideia de árvore, o que eu estou falando? Eu estou falando dela vai dividindo entre os galhos, vamos dizer assim, vamos chamar assim, dessa forma. Tá certo, pessoal? Com isso a gente fecha essa parte de topologia. Dando continuidade aqui, aí nós temos os elementos de interconexão de rede, que eu até meio que comecei a falar quando eu falei da topologia estrela. Aí eu falei, daqui a pouco vamos falar. E tá aí, ó, daqui a pouco chegou. Então nós temos o hub. O hub ele tem a função de interligar os computadores de uma rede local. Então já fica claro para vocês que o hub é bacana quando a rede é pequena, tá ok? Sua forma de trabalho é a mais simples se comparada ao switch e ao roteador, que são os dois próximos que nós vamos ver aqui, tanto o switch quanto o roteador, ou router, né, que é roteador em inglês, router. Tá? O hub recebe dados vindos de um computador e os transmite às outras máquinas, tá certo? Que é o que nós vimos naquela imagem da topologia estrela. Então, se a gente voltar lá na topologia estrela, vamos apertar o voltar aqui. Peraí, não, voltou muito. Deixa eu escrever de novo aqui, é mais fácil. Topologia estrela. Olha só que legal. Então, ó, o computador, ele manda a informação aqui para o hub e o hub manda para a impressora. Tá certo? Nossa, eu nunca mais vou fazer um risco tão reto quanto esse aqui, ó. Ficou perfeito. Né? Muito bem, voltando lá, no momento em que isso ocorre, nenhum outro computador consegue enviar sinal. Esse é o ruim do hub. Então o hub ele vai fazer comunicação uma por uma. Então, enquanto esse computador está mandando essa informação, os outros não conseguem mandar sinais para o hub. Então imaginem o hub, o hub é aquele cara que vai fazer chegar, por exemplo, eu estou com esse mouse na mão aqui, tá? E eu quero, imagina que eu estou aqui e nessa sala tem mais 5 pessoas. Só que eu não posso entregar esse mouse direto para uma dessas 5 pessoas. O que eu faço? Eu entrego para uma pessoa que vai ser o meu mensageiro, que vai ser o hub, tá certo? Então eu entrego esse mouse para esse meu mensageiro e falo, ó, entrega isso aqui para o Daniel. Aí ele vai correndo e vai lá levar para o Daniel, tá certo? Só que, enquanto eu pedir isso, enquanto ele, como é um só, se outra pessoa pedir para levar outra coisa para o Daniel, não dá. Ele tem que esperar ele voltar, aí quando ele voltar, vai vir a outra pessoa para levar esse mousepad para o Daniel, por exemplo. Entenderam? Esse é o conceito. Ele faz uma conexão de cada vez, tá bom? Não consegue, tá. Em um hub é possível ter várias portas. Cada porta a gente tem que entender que é um computador que pode ser conectado. Normalmente, quando a gente está falando disso, a gente está falando de um conectorzinho que vai no cabo UTP, no cabo par trançado, que é o famoso RJ45.
Ele é bem parecido com o do telefone, que é o RJ25, né? Mas quer ver, ó, a gente está com a internet aqui, eu posso mostrar para vocês. Olha só que legal, o RJ45. Olha aqui que legal. Esse cara aqui, ó, é o RJ45, tá? É ele que vai conectar bonitinho aí nas portas, tá ok? Ou seja, entradas para conectar o cabo de rede de cada computador. Muito bem. Geralmente há aparelhos com 8, 16, 24 e 32 portas. A quantidade varia de acordo com o modelo e o fabricante do equipamento. Caso o cabo de uma máquina seja desconectado ou apresente algum defeito, a rede não deixa de funcionar, pois é o hub que a sustenta. Também é possível acionar um outro hub ao já existente. Por exemplo, nos casos em que um hub tem 8 portas e outro com igual quantidade de entradas foi adquirido para a mesma rede, ou seja, os hubs são adequados para pequenas e ou redes domésticas, tá? Havendo poucos computadores, é muito pouco provável que haja algum problema. A partir do momento que essa rede já é um pouquinho maior, o hub já vai deixar a desejar. Tá ok, pessoal? Aí, fazendo uma evolução, melhor que o hub, não tão bom quanto o roteador, mas vamos falar agora dele, do switch. Muito semelhante ao hub, mas tem uma grande diferença. Os dados vindos do computador de origem somente são repassados ao computador de destino. Isso porque os switches criam uma espécie de canal de comunicação exclusiva entre a origem e o destino. Então imaginem, lembra que eu queria entregar esse mouse aqui para o Daniel? Na ideia do switch, para esse mouse chegar no Daniel, só existe um caminho. Então ele cria um caminho entre o emissor e o receptor, entre a origem e o destino. E aí ele segue exatamente esse caminho. Então imagine lá, para você ir para a praia, lá para o litoral sul, você tem que pegar imigrantes. Foi criado aquele caminho. Então você segue apenas aquele caminho. Esquece a Anchieta, só dá para ir pela imigrantes. Tá? E assim vai. Ou seja, é criado um caminho e eu tenho que seguir esse caminho. Dessa forma, a rede não fica presa a um único computador no envio de informações. Lembra que o hub eu falei que tem que mandar um de cada vez? Como ele cria um caminho para mandar para o Daniel, para mandar para o Cauê, ele vai pegar outro caminho. Para mandar para o Bruno, ele vai pegar outro caminho. Para mandar para a Júlia, ele vai pegar outro caminho. Essa é a diferença do switch em relação ao hub. Não fica preso, porque senão o caminho fica preso. Com o hub, eu consigo mandar um de cada vez, porque só pode usar aquele caminho. Com o switch, ele cria um caminho específico entre cada origem e cada destino. Tá certo? Exceto quando 2 ou mais computadores tentam enviar dados simultaneamente à mesma máquina. Essa característica também diminui a ocorrência de erro, colisões de pacotes, por exemplo. Colisão de pacote é um grande perigo, né, quando a gente fala em informática em rede de computadores. Aí nós temos o router, também conhecido como roteador, que é utilizado em redes de maior porte, por ser mais inteligente. Eu costumo dizer, a melhor maneira da gente definir um roteador, um router, o roteador, não esqueçam disso, tá? O roteador sempre busca o melhor caminho. O roteador sempre busca o melhor caminho. Então é buscando o melhor caminho, por isso que ele acaba sendo mais eficaz. Lembra que eu falei que o switch, ele cria um único caminho para chegar até o Daniel, por exemplo? O roteador, ele vai ver que tem 4, 5 caminhos. Ele vai buscar qual é o caminho mais rápido. Por isso que o roteador é o mais adequado. Eu diria que a grande maioria de vocês utilizam aí os roteadores até por causa disso. Pois além de fazer a mesma função, também tem a capacidade de escolher a melhor rota que um determinado pacote de dados deve seguir para chegar em seu destino. É como se a rede fosse uma cidade grande e o roteador escolhesse os melhores caminhos, mais curtos e menos congestionados. Hoje nós temos um aplicativo aí, o famoso Waze, que eu aposto que muitos de vocês têm. Ele não dá o melhor caminho, às vezes, ele até te dá um caminho mais longo, mas para aquele momento é o melhor caminho, porque está menos congestionado. É exatamente essa a função do router, tá ok? Com isso a gente fecha esse ponto aí de topologias de rede e essa parte de interconexão de dados. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!